te esperar. Aonde que é? Oi, gente. Tudo bom com vocês? Então, galera, olá. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Breno, tenho 18 anos, sou de Minas Gerais. Pra você não sabe, caso caiu de paraquedas nesse vídeo, não sabe que bulhunfas esse canal faz, vou lhe explicar, amado. Toda semana eu crio vídeos, um conteúdo bem bacana de curiosidades do mundo pra você chegar naquele gatinho ou na gatinha na balada pra mandar uma real. Pra você bancar o inteligente. Bancar não, porque a gente é inteligente sim. Só que depende da inteligência. Enfim, ou até mesmo pra soltar na mesa ali, sabe, no almoço do meio em família, pra surpreender uma tia religiosa que só fala do seu primo que tá fazendo medicina. Exatamente. Esse é o tipo de curiosidade pra você soltar, ou até mesmo de uma aula que você tá dando na escola, ou né, hashtag stay home, porque a gente tá de quarentena. Mas enfim, esse é o propósito desse canal. Então vamos para a curiosidade de hoje. Então, se você talvez já estiver se perguntando quais serão as curiosidades de hoje, saiba que essas curiosidades elas foram selecionadas nas enquetes que eu coloquei nas minhas redes sociais. Inclusive, me siga lá. Então, bora pro vídeo. Então, antes de a gente começar, gostaria de pedir que você se inscrevesse nesse canal, deixasse o seu like porque ajuda bastante e compartilhasse com aquele amigo que você sabe que vai ter interesse no vídeo também. Você sabe onde surgiu a primeira favela no Brasil? Ou como surgiu a primeira favela no Brasil? Ou até mesmo de onde veio esse nome favela, que atualmente nomeia um aglomerado de casas ou de pessoas de uma determinada cidade e que infelizmente passa por enfrenta questões de preconceito e discriminação diariamente? Se você não sabe, eu vou lhe lembrar. A questão é que a palavra favela, a gente tem que lembrar de um fato histórico para entender de onde vem essa palavra e até mesmo desse fato histórico a gente consegue entender como surgiu a primeira favela. Tudo, absolutamente tudo, vai retomar a questão da Revolução de Canudos ou Guerra de Canudos, que para você que não gosta de história ou odeia história, ela aconteceu em 1896 e foi até 1897. Ela aconteceu ali no Arraial de Canudos, que fica no sertão da Bahia, e em torno desse arraial tem um morro chamado de Morro da Favela. Esse morro ele recebe esse nome justamente por causa de uma árvore que produzia uma semente leguminosa que lembrava muito um favo. E logo veio esse nome de Morro da Favela justamente por causa dessa semente produzida por essa árvore. E quando aconteceu a guerra, o presidente do Brasil era o Prudente de Moraes. Ele prometeu um devido soldo. Para você que não sabe o que é soldo, soldo é uma forma de pagamento por algum serviço prestado. Ele prometeu aos soldados que o soldo seria uma casa no Rio de Janeiro. Então eles foram, na hora que voltaram, o governo brasileiro não estava querendo dar aquela casa. Então eles demoraram, enrolaram para pagar os soldados, para dar esse soldo para os soldados. Então os soldados eles começaram a subir no morro, a pegar casas, já tava tendo algumas casas naquele morro ali, mas eles nomearam aquele como Morro da Providência, o Morro de Providência, porque o governo brasileiro não tomava nenhuma providência em questão do soldo dos soldados, então os soldados pegaram. Há relatos, há uma lenda de que eles pegaram caixotes das armas que o Brasil estava comprando da Alemanha naquela época, para começar a montar os primeiros barracos naquele morro. Mas o primeiro morro, a primeira favela, é o Morro da Providência, justamente por causa desse fato histórico. Então agora você sabe onde surgiu a primeira favela, Rio de Janeiro. Como surgiu? Surgiu devido à ocupação dos soldados naquela época, porque o governo brasileiro não estava querendo dar o soldo a eles. A etimologia da palavra, a origem, né, que é a questão daquela árvore, da semente leguminosa que ela produzia, que lembrava um favo, logo Morro da Favela. Então é isso. William Vincent van Gogh, um artista holandês conhecido por ser incompreendido, atormentado, intempestivo e com distúrbios comportamentais, nasceu em 30 de março de 1853 em uma vila no sul da Holanda. William Vincent van Gogh teve 5 irmãos, 3 mulheres e dois homens. Porém, o amigo de vida dele mesmo, que era a pessoa que estaria com ele, foi o seu irmão Theo, que quando Van Gogh ele briga com o pai dele, em um momento da vida dele ele briga com o pai dele, ele sai de casa e o Theo ajuda ele financeiramente, porque a família ela possui uma condição financeira boa. Então o Theo é o seu parceiro de vida, porque o Theo auxiliava, mandava dinheiro e eles trocavam muitas cartas. E uma curiosidade muito importante é que a cunhada dele, a mulher de Theo, faz Van Gogh famoso por publicar as cartas que ele sempre trocava com o irmão e também auxiliar para divulgar as telas que ele pintava. E agora, uma curiosidade para mexer com o coração de vocês,
é que Van Gogh, infelizmente, não teve sucesso em sua vida amorosa. Ele tentou inúmeras vezes com diferentes pessoas, porém não conseguiu. Tem um caso peculiar que é quando ele se apaixona pela prima dele e a família não permite. Aí ele chega aí na casa dos seus tios e fala que quer ver a prima dele. Aí ele coloca a mão sobre uma vela e fala que a mão ficaria ali até o momento que ele conseguisse ver a prima dele, ou seja, que ele estava apaixonado. Ele teve um caso com uma prostituta, só que não foi algo duradouro. Essa prostituta já tinha inclusive um filho. Mas enfim, Van Gogh infelizmente não teve sucesso em sua vida amorosa. E mesmo com todos esses episódios atordoados da vida dele, com todos esses momentos de amor, essas crises e tudo mais, inclusive o fato onde ele corta a orelha, Van Gogh continuou. E um fato muito interessante sobre o corte na orelha, que alguns dizem que foi a orelha por completo, só uma parte, a partir desse episódio do corte, o Dr. Ray foi o seu médico. E o Van Gogh gostou muito dele. O Van Gogh fez uma pintura pra ele, dele, e entregou. Porém, ele não entendeu muito bem aquela pintura diferenciada. E ele levou pra casa e guardou no depósito da família. Porém, a mãe do Dr. Ray, ela tapou um buraco na vidraça do galinheiro que estava quebrado com a tela de Van Gogh. E essa família do doutor ficou conhecida como a família por não utilizar bem, por tapar um buraco do galinheiro com a obra de Van Gogh. Mas enfim, Van Gogh é responsável por inúmeras obras, mesmo que tenha ficado famoso somente depois de sua morte, inclusive aqui vão. Vale ressaltar que se não fosse por sua cunhada, por ter divulgado seu trabalho, por ter publicado as cartas que ele trocava com seu irmão Theo, ele teria caído no poço do esquecimento da humanidade, porque ela teve um papel fundamental para que ele se tornasse essa pessoa conhecidíssima que ele é, como ele é hoje em dia. Então algumas suas obras são Os Lírios, o Lírios, né, de 1889, O Campo de Trigos com Corvos, de 1890, A Noite Estrelada, de 1889, O Autorretrato, de 1889 e Os Comedores de Batata, de 1885. Você sabia que o nosso satélite natural, a Lua, ela quase sofreu um bombardeio atômico na década de 50? Os Estados Unidos, eles criaram um projeto chamado Projeto A-119, que pretendia, durante a década de 50, que estava acontecendo a Guerra Fria Espacial, eles queriam bombardear a Lua com uma bomba atômica com a intenção de mostrar para a União Soviética a potência que os Estados Unidos eram naquela época. Então eles queriam bombardear para mostrar a potência. No meu ponto de vista, seria para amedrontar a União Soviética. Mas sim, então os Estados Unidos já quiseram bombardear a Lua. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu like porque ajuda bastante. E caso vocês queiram compartilhar com os amigos também, que talvez tenham interesse em algumas dessas curiosidades, não esqueçam de compartilhar, me sigam nas redes sociais, porque as próximas curiosidades eu vou lançar enquetes nas minhas redes sociais. E vocês podem lá escolher que você quer ver uma curiosidade sobre ela. Então é isso, um grande beijo.